Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos da tarde desse sábado. Vamos iniciar então com a nossa prece, pedindo a Deus, pedindo ao patrono deste estudo toda a proteção, todo o amparo, todo o auxílio, para que tenhamos sim uma tarde muito prazerosa e de muito aproveitamento também sobre as questões que serão trazidas aqui ao longo dessa tarde. Então vamos lá. Mestre amado, querido Jesus, nós te pedimos todo o amparo, toda a proteção, todo o auxílio, para que nesse momento, Senhor, os amigos espirituais possam nos intuir, nos orientar nas palavras que eles querem direcionar para todos aqueles que aqui chegarem para ouvir o estudo que será ministrado na tarde de hoje. Fica, pois, com cada um de nós, abençoa toda a humanidade, dá a cada um de nós o remédio necessário, Senhor, e acalma os nossos corações, tão desejosos, Senhor, neste momento, de uma palavra amiga, de um aconselhamento, de um direcionamento. Seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Maria, em nome dos benfeitores espirituais da nossa casa, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus Pai que te pedimos, ao encerrar a prece, iniciarmos o estudo do Livro dos Espíritos da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então hoje nós estudaremos da 203 até a 221. Então vamos dar início, nós vamos falar sobre parentesco e filiação. E também sobre semelhanças físicas e morais. E vamos fechar o tema com as ideias inatas. Então os espíritos eles começam com a pergunta 203 para a gente. E eles perguntam, Kardec pergunta para os espíritos, se os pais transmitem aos seus filhos uma porção de suas almas, ou apenas lhes dão a vida animal, a qual mais tarde uma nova alma vem acrescentar a vida moral. Então, o que ele quer saber aqui dos espíritos, né? Se os pais vão transmitir aos seus filhos apenas as suas almas ou apenas vão lhe dar o corpo material, a qual mais tarde uma nova alma viria a ocupar, né? Então vamos lá entender o que está querendo dizer aqui? E aí os espíritos respondem para Kardec. Somente a vida animal, pois a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então ele está dizendo que o espírito é indivisível. O espírito ele procede, né, somos todos filhos de Deus e somos criados pelo Pai. Já o corpo material, ele é proveniente do quê? Da junção, né, da união lá do pai e da mãe, né, da união lá da célula masculina com a célula feminina, poder lá se unir e originar o corpo material. Precisa disso para que o corpo material ele possa existir. Claro que a gente sabe que depois, para ter a união do corpo com a alma, né, vai ter toda aquela questão. Mas assim, o que ele está querendo trazer para a gente é que o espírito procede de Deus. É ele que cria e não tem nada a ver com a questão do pai. Tanto que ele fala aqui, o pai pode ser estúpido e o filho ser uma pessoa inteligente. Porque cada um de nós é indivisível, cada um de nós foi criado simples e ignorante, nós somos construtores de nós mesmos. Então somos responsáveis, é aquilo que a gente sempre conversa muito nos nossos estudos. Nós somos responsáveis por aquilo que nós aprendemos e por aquilo que nós fazemos. A única coisa que a gente leva dessa vida é justamente esse aprendizado.
E os pais, eles não têm essa... claro que eles têm a responsabilidade moral sobre isso, né? Mas o aprendizado é nosso. Eles têm a responsabilidade de cuidar e velar para que a gente aprenda. Mas se a gente não quiser aprender, nós somos livres. Então, cada espírito vai responder por si, porque somos únicos e respondemos por nós mesmos, tá bom? 204. Visto que tivemos várias existências, a parentela ultrapassa a da nossa existência atual? Então, se a gente tem várias existências, o que vocês acham? Essa parentela vai ultrapassar? Não pode ser de outra maneira, com certeza. A gente não tem nem ideia de como essa parentela. A gente tem essa parentela muito maior do que a gente imagina. E a gente sofre tanto, né? A gente fica, ai meu Deus, minha mãe, meu pai. A gente não sabe nem quantas mães já foram nossas mães, quantos pais nós já tivemos, quem foram nossos avós, quantos avós nós tivemos, de quem a gente já foi avô, de quem a gente já foi pai, de quem a gente já foi mãe. Essa parentela é enorme. E não significa que ela é só aqui no Brasil, né? E a gente fica com essa bobeira de sangue, 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 né? Então os espíritos respondem: isso não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às vossas existências anteriores. Daí, com frequência, as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Quantas vezes a gente vê pessoas que nascem no Brasil e vão encontrar os seus semelhantes em outros países? Por quê? Talvez vão encontrar lá os seus parentes. Dessa encarnação? Não, de outras encarnações. Ou vão encontrar os seus parentes fora de suas famílias, os amigos. E não pode ser a sua parentela anterior? Pode ser a sua parentela anterior. Não tem mais necessidade de vir na família nessa encarnação. Já é conquista. Já conquistou esse laço de amor, né? Então, vem como amigo, não precisa mais vir ali como família, e por aí vai. 205. Aos olhos de algumas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo os anteriores à nossa existência atual. Isso é uma afirmação, não é nenhuma pergunta, né? Então, tem gente que acha que, muito pelo contrário, isso destruiria esses laços de família, mas não. A gente está vendo que, na verdade, amplia. A gente cada vez mais vai acrescentando pessoas para a nossa família. Ela os distende, porém não os destrói, que a gente acabou de falar. Sendo a parentela baseada em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. Ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que o nosso vizinho, ou no vosso criado, pode encontrar-se um espírito que tenha sido ligado a vós pelos laços de sangue. Então a gente sai, exatamente aquilo, a gente sai daquela coisa de que ele é sangue do meu sangue. Não, a gente começa a olhar que não só aqueles que nascem debaixo do nosso teto são nossa família, são nossa parentela. Mas todos aqueles que estão ao nosso redor podem ter sido parte de nós, sido parte da nossa família. Né? Aquela pessoa que você reconhece, você tem tanto amor por ela, que você reconhece, este deve ter sido uma pessoa tão amada na minha vida, que com certeza em algum momento nós viemos juntos em outras encarnações. Então isso o quê? Amplia isso, né? E não afasta. A gente começa a multiplicar esse amor, né? E aí na subpergunta ele fala aqui: todavia, ela diminui a importância que alguns dão à sua filiação, já que pode ser dito como um pai, um espírito que tenha pertencido a uma outra raça ou vivido numa condição inteiramente diversa. É verdade, mas esta importância está fundamentada no orgulho, o que a maior honra nos seus antepassados são os títulos, a classe social, a fortuna. Alguém que coroaria de ter dito como ancestral um honesto sapateiro,
Gabar-se-ia de descender de um nobre debochado? Porém, apesar do que digam ou façam, não impedirão as coisas de serem como elas são, pois Deus não estabeleceu as leis da natureza segundo a vaidade deles. E isso é muito importante que a gente vai estreitando, porque olha só, quantas crianças no mundo estão aí precisando de lar? Quantos adolescentes chegam aos 18 anos e não têm seus lares porque já são grandes demais e ninguém quer elas para os seus lares? E quando a gente começa a perceber que todos são irmãos, podem ter sido nossos queridos, a gente começa a perceber que eles podem fazer parte das nossas vidas. Quem sabe aquele amado que eu olhei e que é tão querido ao meu coração, talvez tenha sido um querido, e aí eu consigo vencer essa barreira que às vezes a gente põe tão forte, né? Ah, não, mas não veio da minha barriga. Que barriga, gente? Precisa vir de barriga? Aí a gente vai deixar de amar porque não veio da nossa, não veio gestado por nós? São umas bobagens, né? Pessoas que começam também a colocar muitas. A gente não pode também diminuir, mas assim, tem pessoas que elas começam a colocar muitos critérios para trazer aquela criança para dentro do lar. Ah, mas tem que ser parecida comigo para que as pessoas não façam diferença. Gente, isso é uma bobagem. Amor não tem isso, né? Amor não tem cor, amor não tem idade, amor não tem gênero, amor não tem nada disso. A gente tem que começar a ampliar isso para que a gente se veja realmente como Jesus pede para a gente o tempo todo. Irmãos. E às vezes aquele que a gente está fechando a porta, Chico falava muito isso, né? Quando começou os meninos, isso é o que eu sempre ouvi dentro da doutrina, que quando começaram os meninos descerem dos morros, Chico falava que eram aqueles meninos que desciam os morros, muitas vezes eram os meninos que invadiam as casas, né? Eram outros meninos que provavelmente eles iriam, como que fala? Agora eu esqueci, me deu um branco. Bom, esqueci, não adianta ficar querendo lembrar uma coisa e aí eu vou enrolar e vou falar uma inverdade para vocês e aí depois eu vou ter que consertar. Então vamos esquecer o exemplo. Mas tem uma passagem que fala de Chico, que é sobre as favelas. E aí ele fala pra gente tomar conta. Mas depois, se eu lembrar, eu coloco nos comentários e deixo para vocês a passagem. Vamos continuar, senão eu vou me perder. Então vamos lá para 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, resulta que o culto dos ancestrais seja uma coisa ridícula? Certamente que não, pois devemos ser felizes por pertencer a uma família na qual espíritos elevados encarnaram, embora os espíritos não procedam uns dos outros, não têm menos afeição por aqueles que estão ligados a eles pelos laços de família, pois esses espíritos são frequentemente atraídos para tal ou qual família por causa da simpatia ou por laços anteriores. Acreditai, porém, que espíritos de vossos ancestrais não ficam honrados com o culto que lhe prestais por orgulho. O mérito deles não se reflete sobre vós, senão quando vos esforçais para seguir os bons exemplos que eles vos têm dado, e é somente então que vossa lembrança pode não apenas lhe ser agradável, mas até lhe ser útil. E aí é muito interessante porque quanto mais evoluído o espírito, menos ainda ele vai ligar para esse tipo de coisa, né? O espírito que vai ligar para essas questões de homenagem e tudo isso somos nós, espíritos orgulhosos. Os espíritos que estão num grau de elevação, eles não ligam para isso. E aí o que ele está falando? O que une um espírito ao outro? É um laço de união, de simpatia. Então, existe, claro, sempre um elo de união entre os espíritos. E esse elo de união
é exatamente essa questão da simpatia, de pensamento, de sentimento. Então a gente acaba sempre se unindo, né? Vibracionalmente falando. Mas eles não ficam orgulhosos com esse tipo de coisa, a não ser que ainda sejamos espíritos orgulhosos e que gostamos de render glórias a esse tipo de coisa. Mas o que a gente gosta mesmo, sempre, né, é de ser lembrado com o quê? Com carinho, com amor, das boas coisas que a gente fez, né? Dos sentimentos bons que a gente deixou. Isso é que nos dá boas lembranças, né? Então vamos continuar aqui. Agora a gente vai entrar na parte de semelhanças físicas e morais. Aí na 207 ele pergunta se os pais transmitem aos filhos uma semelhança física. A semelhança física, a gente sabe que a gente transmite. Porque se o pai e a mãe são os responsáveis pela questão do corpo físico, essas semelhanças físicas os pais são responsáveis. E a semelhança moral, ela também é transmitida? É isso que Kardec quer saber. E aí os espíritos falam, não, vistos que eles possuem almas ou espíritos diferentes. Lembram que ele fala lá? A alma é indivisível. Quem cria é o Pai. Quem cria é Deus. Então, essa semelhança moral eu não transmito para o meu filho. Agora, lembra que também os semelhantes eles vão normalmente encarnar juntos. Não necessariamente, porque a gente sabe que às vezes o filho vem mais evoluído que o pai, até para servir de exemplo, ou o contrário, por aí vai. Então vamos entender aqui o que eles respondem. Não, visto que eles possuem almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, o espírito, porém, não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. O espírito procede de quem? O espírito é criado por Deus. E toda a construção que o espírito faz é individual. É ele, é dele. São conquistas particulares dele. Então isso não depende de ninguém, depende somente do próprio espírito. Isso a gente não pode de maneira nenhuma confundir. E de onde se originam as semelhanças morais que algumas vezes existem entre pais e filhos? Por isso que eu até falei, qual é? Simpatia, né? São atraídos pelas semelhanças e pelos pendores. Mas pode acontecer aquilo que eu falei. Às vezes, numa família, o filho vir muito diferente do pai ou o contrário, para que haja o quê? Haja ali um progresso, uma ajuda. Nenhuma influência exerce o espírito dos pais sobre o de seu filho após seu nascimento? Influência muito grande, como vos dissemos, os espíritos devem colaborar para o progresso uns dos outros. Pois bem, o espírito do pai, pois tem por missão desenvolver os dos filhos, pela educação, e para eles uma tarefa. Serão culpados se nisso falirem. Gente, isso é muito sério. Então, uma missão importantíssima dos pais é a educação dos filhos. E a educação dos filhos dá trabalho, né? Então, educar dá trabalho. E educar não é educar dando um tablet, não é educar dando um celular. Educar significa que eu vou, mesmo cansada, chegar do trabalho cansada, chegar de qualquer coisa que eu estou fazendo, mesmo eu queira ficar no sofá relaxando, se aquela criaturinha que me foi confiada estiver fazendo besteira, eu vou ter que chamar a atenção daquela criaturinha. Eu vou ter que buscar o melhor para educar aquele espírito que me foi confiado por Deus. Por quê? Quando eu retornar para a pátria espiritual, será cobrado, no meu caso, Andréia, e no caso do meu marido, Ricardo, né? Então, nós como pais,
André e Ricardo, será cobrado. O que vocês fizeram como pais de Beatriz e Daniel nesse né? Ih, meu Deus, até engasguei, né? O que vocês fizeram nessa função? Cumpriram com o papel? Porque não era só dar comida, não era só levar para a escola. Quando mostraram seus maus pendores, mostraram para eles o que era certo e errado? Repreenderam quando necessário ou passaram a mão na cabeça? Ensinaram o caminho do bem? Ensinaram a dividir? Ensinaram a ser bons amigos, bom filho, companheiro, companheira? Ensinaram todas essas questões? Cumpriram com o papel de pai e mãe? Ensinaram a honrar pai e mãe? Ensinaram que não deve mentir? Ensinaram que não deve roubar? Ensinaram que não devem lesar? Ensinaram que não devem vir para essa vida a passeio? Então a gente vai ter que dar conta disso tudo, né? E não só que eu me preocupei, que o pai se preocupou de que tinha que estar numa boa escola, que tinha que aprender a dirigir, que tinha que ter o celular, que tinha que ter roupa, que tinha que ter tudo isso, que também faz parte da vida material, mas que não é só isso que importa. Nós vamos responder por tudo isso. Então essa é a grande missão. E se nós falharmos como pais, no meu caso, que eu estou trazendo o meu exemplo do Ricardo, nós seremos responsáveis. Por que de pais bons e virtuosos se originam filhos de natureza perversa? Então, se o espírito procede do espírito, a natureza é dele, é individual. Agora, se o pai tem por missão educar e o espírito vem numa família em que os pais são bons e eles recebem um filho perverso, é porque Deus está confiando que aqueles pais têm condição de ajudar aquele espírito. Porque todos nós temos uma destinação, que é um dia chegarmos à perfeição relativa. Sermos como Jesus. Então, cabe a nós esse trabalho. Porque ninguém nasceu para fracassar. Então, Deus muitas vezes nos coloca um filho difícil, um filho perverso, que está perverso, não é perverso. É menos adiantado, tem menos conhecimento, e que a missão dos pais vai ser encaminhá-lo, ensiná-lo o que ele não sabe. E talvez não vai ser em uma encarnação que vai aprender tudo. E que vai ter muito mais desafio, vai ter tudo, mas é aquilo que a gente fala. A natureza não dá salto. Aquela criatura vai ter uma nova oportunidade todos os dias. A reencarnação está aí como uma nova oportunidade todos os dias daquele espírito poder, né? E a gente tem que lembrar, há um planejamento. Aquela foi a melhor forma que Deus encontrou daquele espírito e daqueles espíritos se auxiliarem para aquele filho que aqui é dito para a gente no exemplo como uma natureza perversa, caminhar. Então, aqueles pais têm essa missão de auxiliar esse espírito. E a gente sabe que nada é impossível. Nada é impossível. Na lei de Deus, nada é impossível. E às vezes aquele espírito que vem numa condição que a gente acha, nossa, é tão difícil, tão difícil, tão difícil,
recebe ali tanto, né, daqueles pais, tantos ensinamentos, tantas possibilidades de carinho, de amor, de aconselhamento, que aquele espírito dá um salto muito maior do que um espírito que vem morninho, calminho, né? Ele dá um salto quântico ali. E aí continua aqui. Crianças cujos corpos são ligados e que têm alguns órgãos comuns, há dois espíritos, ou melhor, duas almas? Então vamos lembrar lá aqueles espíritos que vêm com os corpos ligados, né? E aí a gente vai ver que são espíritos ali bem complicadinhos, né? Eles vêm às vezes com sentimentos tão ruins que eles precisam vir unidos. Aí são duas almas. Uma alma ocupando um corpo, uma alma ocupando outro corpo. Até porque não pode duas almas ocupar um corpo. Sim, mas a semelhança entre elas faz com frequência que pareça uma só aos vossos olhos. Elas às vezes estão tão enraizadas no ódio, né? Para estar ali unidas, que às vezes parece que a semelhança é tão grande que elas parecem ser uma só. Mas não. Cada uma ocupa um corpo. E se forem, né, se conseguir fazer esse desmembramento, como hoje a gente já vê na ciência, que se dependendo de como esse órgão estiver ligado, né, eles conseguem fazer a separação dos corpos, a gente vai ver que as crianças, esses espíritos, essas duas crianças, esses dois adultos vão conseguir viver normalmente. Tem outros que não vão conseguir se separar nunca, dependendo dessa união dos corpos físicos, e vão ter um tempo de vida que a matéria vai, né, que na verdade Deus vai determinar, e que enquanto a matéria for possível continuar, vai continuar aqui, né? Vistos que os espíritos encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde se origina a versão que algumas vezes vemos entre estes últimos? Não é uma regra que entre os gêmeos haja apenas espíritos simpáticos. Maus espíritos podem querer lutar juntos no plano da vida. Assim, essa coisa também romantizada de que o gêmeo todo gêmeo é super semelhante, né? Nasceu e aí o outro pensa, o outro sente. Gente, aí todo mundo veste a mesma roupinha. Isso também é muito romantismo. É o que ele está falando aqui. Podem existir casos que os gêmeos são super antipáticos e que vão brigar lá dentro da barriga da mãe. Eu tenho um caso que eu conheço de gêmeos, que inclusive é uma menina e um menino, e que eles se dão muito mal. Eles vivem em pé de guerra até hoje, já são adultos e vivem em pé de guerra até hoje. Então, assim, isso é muita romantização. Isso vai depender muito do espírito, do que esses espíritos vieram fazer aqui. O que eles vieram construir e o que eles vieram resolver aqui na sua vida material, né? O que esses espíritos precisam aprender. Então vai depender. Isso tudo são simbolismos que as pessoas criam. Existem culturas, inclusive, que era... Eu até vi uma série coreana que era sobre uma era de reis lá que tinha, de imperadores, que era um imperador que tem a rainha, não sei se é a rainha ou a imperatriz, sei lá. Ela tem filhos gêmeos, um menino e uma menina. E era uma maldição você ter filhos gêmeos. Então, se você tivesse filhos gêmeos, você tinha que matar. Porque era como se fosse uma maldição. Então, olha só que doideira, essa superstição que a gente cria, essas coisas que a gente vai desenvolvendo. Então, tem essas coisas que a gente vai criando. Você tem sites, se você entrar na internet, tem sites de pessoas que vivem, que gêmeos vivem como se fossem pessoas iguais. Aí a menina casa, né? A menina é uma gêmea, é um casal de gêmeas, né? Aí ela arruma um namorado que também é de gêmeo. Os irmãos são gêmeos. Aí elas têm que casar. E aí cria-se uma comunidade disso. Gente, é uma coisa que sim, de gente meio maluquinha, né?
E aí a gente vê que as pessoas vão criando teorias e coisas que não têm nenhum fundamento do ponto de vista espiritual e nem científico. E aí as pessoas ficam criando essa teoria e o Kardec aqui vai mexer com algumas coisas que também na época se falavam, né? Por isso que os espíritos vêm aqui responder para Kardec, não é à toa que está aqui a pergunta. Vamos continuar aqui. O homem conserva em sua nova existência traços do caráter moral de sua existência anterior? A gente não perde nada do que a gente construiu moralmente. Tudo que a gente adquire moralmente é nosso. A gente não perde nada, né? Tudo que foi aprendido fica pra gente. Então, sim, isto pode acontecer. Porém, melhorando-se, ele muda. Tudo que é aprendizado fica pra gente. É o que ele fala aqui. Se a questão de posição social, eu já vivenciei aquilo. O que vai ficar para mim é o que eu aprendi com aquela experiência. Não vai ficar, porque quando eu era escravo, era assim, era assado. Não. O que eu aprendi com a experiência? O que eu experienciei naquilo e o que eu aprendi com aquilo? É aquilo que vai ficar. Com a questão, o que eu tinha que aprender na fase que eu passei por aquilo. Então, sua posição social pode também não ser mais a mesma. Se de senhor torna-se escravo, seus gostos serão inteiramente diferentes e tereis dificuldade para reconhecê-lo. Sendo o espírito o mesmo nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter, entre uma e outra, algumas analogias modificadas. Todavia, pelos hábitos de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável tenha mudado completamente seu caráter, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano se arrependeu. O homem conserva traços do caráter físico das existências anteriores nas suas diferentes encarnações? O corpo é destruído e o novo nenhuma relação tem com o antigo. No entanto, isso é importante, tá? Esse no entanto. O espírito se reflete no corpo. Certamente o corpo é apenas matéria. Porém, apesar disso, ele é modelado conforme as capacidades do espírito, que lhe imprime um certo caráter, principalmente no rosto, e é verdadeiro designar-se os olhos como espelho da alma, quer dizer, que o rosto mais particularmente reflete a alma, pois uma pessoa excessivamente feia tem, entretanto, algo que agrada quando é o envoltório de um espírito bom, sábio, humano, enquanto há rostos muito belos que nenhuma impressão te causam, pelos quais sentes até repulsa. E a gente vê que tem espíritos, né? A gente tem uma história de um menininho que ele nasce numa família, não sei se é americana, e ele nasce com características hindus e não tem nenhum traço da família. Ele imprime no corpo físico os traços da última encarnação dele. Tamanha aquilo que ele fala, né? A questão do espírito imprimir, né? Moldar a sua vontade, né? A sua face, principalmente a face, né? Para se fazer reconhecer também a sua última encarnação. Isso é muito interessante. E a outra coisa aqui que ele fala, que aí é um pouco diferente, ele está falando aqui, pessoas que são espíritos elevados, que às vezes não têm uma feição bonita, mas você olha para a pessoa e a pessoa é tão boa, tão boa, tão boa, que você vê ela extremamente bonita. E pessoas que são belíssimas, belíssimas, belíssimas fisicamente, mas que quando você conhece ela moralmente, você conhece a índole daquela pessoa, você começa a criar asco, porque você não consegue ver beleza naquela pessoa. E isso é muito comum também, a gente se depara muitas vezes com esse tipo de pessoas, né? E vamos nos encaminhando então para o final do nosso estudo com ideias inatas.
Ele diz assim: o espírito encarnado conserva algum traço das percepções que possui e conhecimento que adquiriu nas suas existências anteriores? Resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. A teoria das ideias inatas não é, pois, uma quimera? E aí ele responde os espíritos: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Então lembra que eu falei? A gente não perde, né? Principalmente aquelas que são para marcar o espírito. O espírito desligado da matéria sempre se lembra deles. Os importantes, né, gente? A gente vai ficar lembrando os mínimos detalhes. Então, durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, porém a intuição que deles lhe resta auxilia o seu adiantamento. Sem isto, teria sempre que recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que ficará na precedente. Subpergunta B. Deve haver, assim, uma grande conexão entre duas existências sucessivas? Nem sempre tão grande quanto poderia supô-lo, pois as posições são frequentemente muito diferentes, e no intervalo entre elas o espírito pode progredir. Às vezes a gente tem. Ele vem perguntando aqui, né, se deve haver uma grande conexão entre duas existências sucessivas. E aí ele vem dizer aqui, nem sempre há uma conexão tão grande como a gente pode supor, pois as posições são frequentemente muito diferentes. Isso vai depender muito da situação, do tipo do espírito mesmo, né? Daquilo que o espírito fez numa encarnação, aquilo que o espírito alcançou também, né? Vai depender muito da história de cada espírito. E também no intervalo entre elas. O intervalo entre uma encarnação e outra também vai fazer muita diferença para isso. E o que o espírito vai poder progredir. Tem espíritos que eles conseguem progredir de uma forma diferente. Não que eles são diferentes, mas eles acabam tendo um entendimento, né? Outros, eles vão mais devagar, têm um entendimento e passam pela lição, mas ficam ali demorando para tomar decisões. Então vai demorar mais para caminhar. E o caminho é individual. Então, assim, tem gente que basta a gente olhar para a vida e a gente perceber isso. Tem pessoas diante de uma sala de aula, diante de uma tarefa, que você dá a tarefa para ela e ela imediatamente vai fazer. Tem outras que você dá a tarefa e ela fica ali observando e depois vai fazer. Tem outras que ela fica observando e demora muito tempo para fazer. Então, isso é de cada espírito. E é isso que ele está falando. Isso é uma questão de cada espírito. Pode ser que eu encarne hoje e chegue lá no mundo espiritual e peça para ficar lá esperando, que eu não estou pronta para reencarnar. E aí vou ter um tempo de uma encarnação e outra muito grande. E de repente um espírito peça, né? Não que ele vai ser atendido, né, gente? Porque eu posso pedir, mas não necessariamente eu vou ser atendido imediatamente. Mas que o espírito peça, pelo amor de Deus, eu preciso reencarnar, eu fiz muita besteira. E de repente se avalie que é importante para aquele espírito reencarnar. Então a gente não sabe. 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como os das línguas, do cálculo e etc. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual ela própria não tem consciência. De onde queres que venham? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de vestimenta. Então, o corpo, ele muda. O corpo é matéria, né? Ele sofre com a ação do tempo.
ele se decompõe. O espírito, porém, ele não muda, embora troque de vestimenta. O que vai fazer com que a gente mude, né? O espírito ele vai se modificar com o aprendizado, com as suas construções nas encarnações, né? Mas então, mudando do corpo, pode-se perder algumas faculdades intelectuais. Não ter mais, por exemplo, o gosto pelas artes? Sim. Se maculou essa inteligência ou dela fez um mau uso, uma faculdade pode, além disso, adormecer durante uma existência, caso o espírito queira exercer uma outra com a qual esta não tenha relação. Então, ela permanece em estado latente para reaparecer mais tarde. Se eu já fiz o aprendizado naquilo, por que eu vou ficar toda hora vindo com aquilo? Eu já fiz esse aprendizado. A gente vai desenvolvendo outras potencialidades. O espírito tem que desenvolver outras potencialidades. Quanto mais aprendizado, melhor, né? É uma lembrança retrospectiva que o homem deve mesmo no estado selvagem? O sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conservou do que sabia como espírito antes de ter encarnado, mas o orgulho abafa com frequência esse sentimento. Então, a ideia de Deus que o homem tem desde o tempo selvagem é uma ideia que nós temos inata. Ela está ali dentro da nossa consciência. Essa questão também do pressentimento da vida futura, ela está dentro da nossa consciência. O grande problema é que o nosso orgulho faz o quê? Faz a gente se achar muito bom, né? Aí fica abafado, aí que tá o problema. Então, será que essa lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita, que se encontram em todos os povos, aí ele vai dizer, sim, todas aquelas crenças anteriores à doutrina espírita, que já falavam, né? Tão antiga quanto o mundo. É por isso que a encontramos por toda parte. E aí é isso que vai provar que ela é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado de espírito, tem a consciência íntima do mundo invisível, porém ela é frequentemente falseada pelos preconceitos e a ignorância, a ela mistura a superstição. Então essas doutrinas, elas vêm mostrar pra gente, né, que a doutrina espírita tá no caminho certo, né? De que Deus e a questão da vida futura são reais, né? Porque essas doutrinas já falavam, já traziam isso também. Então vem corroborando com essa verdade, né? Então eu agradeço a todos a oportunidade. Sei que a aula foi longa, mas agradeço vocês terem tido muita paciência comigo, terem me ouvido. E pedir, gente, vamos orar muito, cada um de nós, né? Uns pelos outros. A gente está precisando muito. A gente está precisando muito. Nossos pensamentos estão muito difíceis. Nós estamos com muitas ideias de nos isolarmos, né? De estarmos cansados. Então vamos pedir muito bom ânimo, muita vontade de retornarmos às nossas atividades, de retornarmos para nossa casa, tão necessário, né, gente? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, queridos bondosos amigos espirituais, só temos a agradecer, Senhor, a essa casa, a essa doutrina, a Dr. Herman, a Jesus, mas acima de tudo e sempre, a Deus nosso Pai. Permaneça, Senhor, com cada um de nós durante toda a nossa semana. Que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus, gente. Fiquem com Deus.